Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal do YouTube, a aula A169, uma aula sobre cálculo luminotécnico, fazendo uso do método dos lumens. Uma boa aula para todos vocês. Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal do YouTube. É uma aula relacionada a cálculo luminotécnico, onde faremos todo o cálculo luminotécnico fazendo uso do método dos lumens. Primeiramente, vamos a algumas grandezas luminotécnicas, ter um entendimento. O que é o fluxo luminoso? O fluxo luminoso, ele é medido em lumen. Ele representa a quantidade de luz emitida por uma lâmpada em todas as direções. Então, o fluxo luminoso é a quantidade de luz emitida por uma lâmpada em todas as direções, como estamos vendo aqui. E o que é a iluminância? A iluminância, ela é medida em lux e ela representa a relação entre o fluxo luminoso e a área. Sua unidade é dada em lux. Um lux representa um lumen por metro quadrado, não é? Então, eu tenho aqui a definição da iluminância, que é a relação entre o fluxo e a área que você deseja iluminar. Então, o lumen é o quê? O fluxo luminoso, que é o dado em lumen, ele representa a quantidade de luz emitida pela lâmpada em todas as direções. E a iluminância é dada em lux, é a razão do fluxo luminoso por área, como está mostrado nessa figura. E o fluxo luminoso, ele é medido em lumen, e lembrando, a iluminância é medida em lux, que é dada por essa pequena equação, onde φ é o fluxo, A é a área, e E é a iluminância, que é a quantidade de fluxo por área que vai iluminar um determinado ambiente. Outras definições importantes de projeto é a área da tarefa. O que é a área da tarefa? Quando você vai fazer um projeto. A área parcial é um local de trabalho no qual a tarefa visual está localizada e é realizada. Entorno imediato é uma zona de no mínimo meio metro de largura ao redor da área da tarefa, dentro do campo da sua visão. Isso aqui é importante. O que é a iluminância mantida ou iluminância média? É M. É o valor abaixo do qual não convém que a iluminância média da superfície especificada seja reduzida. Plano de trabalho é a superfície de referência definida como um plano na qual o trabalho é habitualmente realizado. Então, esses conceitos são importantes para a elaboração de um projeto de luminotécnica. Vamos seguindo aí. Bom, ainda falando um pouco do fluxo luminoso, não sei se está dando para vocês verem aqui, eu coloquei dois tipos de lâmpada, uma lâmpada fluorescente e uma lâmpada a vapor de mercúrio. Aqui eu tenho a potência da lâmpada fluorescente de 20 watts, ela tem 1.100 lumen. 32 watts, 2.950 lumen. 40 watts, de 3.000 a 3.500. 110 watts, 7.800 lumen. Então, à medida que você está aumentando aqui a potência, a quantidade de lumen é aumentada. Do outro lado, lâmpada de mercúrio de 80 watts, vai dar 3.600 lumen, de 125, 6.300, assim sucessivamente. Eu coloquei esses dois tipos de lâmpada, obviamente existem outros tipos de lâmpada, mas em específico farei um exemplo de um projeto utilizando as lâmpadas fluorescentes em uma fábrica, ok? Essa outra tabela aqui embaixo é uma tabela
que me dá o índice, a reflexão do ambiente. Então, vamos imaginar o seguinte, índice 1 tem reflexão 10%. O que é uma reflexão 10%? É em uma superfície escura, que a luz não reflete. Reflexão índice 3 representa 30% de reflexão da luz, superfície média. 5 representa que 50% da luz é refletida, superfície clara. E índice 7 representa a superfície branca. Então, quanto mais escuro um ambiente for, menos reflexão você vai ter, menos eficiência no seu projeto luminotécnico, mais lâmpadas serão necessárias. Agora, eu tenho uma fórmula de trabalhar em cima dessa tabela. Se eu digo que a refletância de uma determinada lâmpada é 571, isso significa o seguinte, sempre lembrando que a gente tem a refletância do teto, da parede e do piso. Então, vamos imaginar o seguinte, se eu tenho uma refletância 571, então o 5 representa o teto, que é 50%. 5 é uma superfície clara. 7, superfície branca, ou seja, a parede é branca. E 1 significa uma superfície escura, o piso escuro. Então, quando eu falo uma lâmpada 571 de refletância, significa que o teto ele é de superfície clara, a parede é superfície branca e o piso é de superfície escura. É uma forma de fazer, né, a aplicação dessa tabela. Então, se eu falo que uma refletância é 351, por exemplo. 3, a parede é média, o teto médio. A parede clara e o piso escuro. Então, dessa forma que a gente faz a leitura dessa tabela. Eu acredito que vocês tenham entendido. Sempre a leitura do número representa o índice de reflexão. Então, sempre começando, teto, parede, piso. Então, se eu tenho 571, significa 5, que é uma reflexão de 50%, superfície clara, então a parede, o teto é claro, o 7, a parede é branca e 1, o piso é escuro. Bom, e os valores da iluminância? Nós temos valores tabelados da iluminância por ambiente, né? Tipo de ambiente e a tarefa da atividade, eu tenho aqui o valor da iluminância. Então, o exemplo que nós vamos fazer é uma indústria elétrica, que eu tenho a iluminância, montagem média, por exemplo, quadros de distribuição, você tem uma fábrica de quadros de distribuição, 500 lux. Montagem fina, por exemplo, de motor, de telefone, né? 750. Né? Então, essa tabela me dá os valores tabelados da iluminância. Escritório, olha, escritório, copiadora, né? 300, né? Lux, são valores dados e tabelados. Nós vamos fazer um projeto aqui que eu vou utilizar uma fábrica de precisão, por exemplo, de equipamentos de medição. Eu vou usar aqui, ó, 1000 lux. Então, essa tabela me dá a iluminância. O método dos lumens. O método dos lumens, pessoal, o que é esse método? Ele consiste na determinação do fluxo luminoso total. Então, você determina o fluxo luminoso total necessário para atender o nível de iluminação adequado para a atividade que você vai executar, cuja iluminância média é definido pela tabela anteriormente apresentada. Então, o fluxo total, ele é calculado pela área de trabalho, S, que multiplica a iluminância média
desejada, dividido pelo fator de utilização ou coeficiente de utilização, que multiplica o fator de depreciação. E aí, eu calculando o fluxo total por essa equação no método dos lumens, nós conseguimos encontrar o fluxo total. Se eu dividir o fluxo total pelo fluxo luminoso da luminária, eu tenho o total de luminária, o número de luminária. Então, o método do lumens, ele permite você determinar o fluxo total e, através do fluxo total, identificar quantas luminárias tem naquele projeto. O fator de depreciação, ele é apresentado nessa tabela aqui. E ele varia com o tipo de ambiente e o período de manutenção. Ambiente limpo, 2.500 horas para manutenção, você tem esses valores mostrados aí, 0,95, 0,91 e 0,8 para ambiente sujo. Para ambiente com manutenção 5.000 horas, você tem, para um ambiente limpo, um fator de depreciação de 0,91, para um ambiente normal 0,85, para um ambiente sujo 0,67. Então, o fator de depreciação é tabelado. Depois eu vou mostrar como se calcula o fator de utilização, que ele está relacionado com a reflexão. Ainda falando do método dos lumens, vamos fazer a determinação do índice local. O que é esse índice local? Representado por essa letra K. Esse índice local, ele relaciona as dimensões do recinto, largura e altura de montagem, ou seja, a altura da luminária em relação ao plano de trabalho, né? Com o tipo de iluminação. Então, esse índice local K é o comprimento do ambiente vezes a largura, dividido pela altura média da luminária, que é a altura de, na verdade não é a altura média, é a altura de montagem da luminária, ou seja, é a altura da luminária até o plano de trabalho, que multiplica C mais 1, onde C é o comprimento. Então, dessa forma, nós temos duas equações para trabalhar, que é o fluxo total, o índice local e utilizar as tabelas e determinar quantas luminárias serão necessárias em um determinado ambiente. Bom, o método dos lumens, espaçamento das luminárias. O espaçamento das luminárias, ele deve, espaçamento máximo entre as luminárias, ele deve ser, no máximo, igual a HM. Então, o valor máximo do espaçamento entre as luminárias, olha, com iluminação direta, semidireta, geral, difusa, o espaçamento máximo é HM, ou seja, o máximo entre 0,9 e 1 HM, que é a altura onde a luminária está montada em relação ao seu plano de trabalho. E para fazer a distribuição após calcular as luminárias, nós vamos fazer o seguinte, sempre nos cantinhos nós vamos deixar a distância dividida por 2. A distância que você adotar aqui, onde eu estou passando o mouse, suponhamos que você adotou HM. Se você adotou HM aqui, que é a distância máxima entre as luminárias, que está dito aqui, se você adotou aqui HM, aqui vai ser HM sobre 2, HM sobre 2. Da mesma forma que sempre nos cantos, até os cantos finais aqui, a gente utiliza a distância entre a luminária dividido por 2. Se a distância aqui da luminária eu utilizei HM também, aqui vai ser HM, aqui HM sobre 2. Nós vamos ver no exemplo que fica claro como a gente faz esse espaçamento entre as luminárias, que o espaçamento máximo entre uma luminária e outra luminária é HM, a própria altura na distância entre a luminária e a área de trabalho. Vamos para o nosso exemplo. Desejamos fazer uma iluminação em uma oficina, cuja oficina tem 10,5 metros por 42 metros de comprimento.
O pé direito dessa minha oficina é 4,60 metros. A oficina destina-se à inspeção de equipamentos de medição. A operação está realizada, na verdade, esta operação está realizada em mesas de 1 metro. Então, toda medição, qual que é a altura da posição de trabalho? 1 metro. Desejamos utilizar lâmpadas fluorescentes industriais com 4 lâmpadas de 32 watts. A pergunta é, pelo método dos lumens, quantas luminárias são necessárias e faça a distribuição dessas luminárias. A luminária deve ser presa a 0,8 metros do teto. Essa distância é importante. Então, a luminária ela é presa a 0,8 metros do teto. Outro dado importante, o teto tem superfície branca, paredes brancas e piso escuro, ambiente sujo e a manutenção será dada a cada 5.000 horas. E eu vou utilizar essa luminária aqui, a luminária TMS C5A500 4TLD32. Aqui eu tenho o índice do local, eu vou ter que calcular esse índice do local, que é aquele K que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, vamos fazer o dimensionamento, né, da quantidade de luminárias pelo método de lumens. Primeiro ponto é identificar qual é o valor de K. O valor de K é igual a C vezes L, onde C é o comprimento, L é a largura. Então, nós vamos ter dividido por HM C mais 1. 42 vezes 10,5 dividido por 2,8 vezes 42 mais 1. O meu fator K do índice do local, ele deu 3,66, ok? 3,66. Esse HM veio de onde, pessoal? Qual que é a altura do pé direito? 4,60 metros. Qual a altura da minha mesa? 1 metro. Se eu diminuir 0,8, o que é 0,8? É que a luminária suspensa 0,8 do teto. Então, eu vou diminuir 4,6 menos 1 menos 0,8 me dá a altura da luminária até a minha área de trabalho, ok? Então, primeiro passo, encontrei o K. Com a tabela da luminária, eu não tenho K 3,66. Então, a gente faz o arredondamento do K para um valor abaixo. Então, eu vou arredondar o K, fator local, K igual a 3, tá? Eu vou arredondar para um fator K igual a 3. Sempre vocês podem fazer esse arredondamento para baixo. Se arredondar muito para cima, né, você não vai obter toda a luminância adequada. Então, o K, 3,66, eu vou consultar nessa tabela. Lembra que eu comentei com vocês que o teto dessa fábrica, ele é uma superfície branca. Então, teto, superfície branca, 7. Olha aqui na tabela, 7 embaixo, tá vendo? 7, superfície branca. Depois, eu digo para vocês que as paredes, né, ela tem uma superfície média, né? E o piso é sujo. Então, a refletância é 731, ok? Então, a refletância é 731. Se o K é 3 e a refletância é 731, eu acho o U, que é o coeficiente, né, de reflexão lá. Qual é esse coeficiente? 731, acompanho aqui o 3, 0,78. A minha iluminância para esse tipo de ambiente, consultando a tabela, é 1000 lux. Então, eu já tenho, o fator K me permitiu calcular o fator de reflexão, o coeficiente de reflexão, que é 0,78, e ele
E eu vou utilizar esse 0,78 para calcular qual é o fluxo total. Então, o fluxo total ele é calculado pela área vezes o fluxo médio dividido por U vezes D. Então, o fluxo total é 10,5 vezes 42 vezes 1.000 dividido por 0,67. Da onde vem esse 0,67? Ele vem do ambiente sujo, ele é o fator de depreciação. Eu consulto a tabela, ele é 0,67, que multiplica 0,78. 0,78 é o coeficiente de reflexão, ok? Fazendo essa conta, eu tenho 843.857,63 lumens. Está aqui os valores obtidos. 0,78 entrando na equação. Né? Na verdade, aqui está um pouquinho invertido, pessoal. Aqui, na verdade, é o U, tá? Aqui o fator de depreciação é o 0,67, 0,78 é esse obtido aqui, só está trocado aqui, ok? Mas entrando na equação. Fazendo o cálculo, eu tenho esse valor 843.857 dividido por 63, dividido por 11.800, por quê? Cada lâmpada é de 32 watts, a luminária tem 4, o fluxo luminoso é 2.950 vezes 4, 11.800 lumens por luminária. Então, se eu divido o fluxo total pelo fluxo da luminária, eu tenho o total de luminárias. Né? Então, pelo método dos lumens, quantas luminárias serão necessárias? Mínimo 71,51 luminárias. Eu vou fazer a distribuição, eu não tenho como colocar 71 luminárias. O meu ambiente ele é 10,5 por 42. Para ajustar melhor, para as distâncias ficarem adequadas, eu vou colocar 15 carreiras nesse sentido aqui, né, por 5, para dar 75 luminárias. No total, vocês podem observar, tinha dado, arredondando aqui, 72 luminárias. Eu vou colocar 3 luminárias a mais para me ter uma distribuição melhor. O espaçamento entre as luminárias máximo, o máximo espaçamento deve ser HM, né? Como HM é 2,80, então eu vou fazer que nessa linha aqui eu vou colocar 4 conjuntos de luminária aqui. Eu vou colocar o espaçamento entre as luminárias aqui no meio 2 metros, porque ainda está dentro do espaçamento, que o máximo é 2,8. Então, 2 metros do espaçamento vai dar 2 vezes 4, 8, vai sobrar 2,5. Então, eu faço essa distância aqui, como eu tinha comentado, D sobre 2, D sobre 2. Ok? Que é o 2,5 que vai sobrar. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 luminárias nesse sentido. E depois, eu vou pegar 1,4. Qual que é a distância HM? 2,8. Então, eu peguei 2,8, dividi por 2, deu 1,4 aqui no início da parede, e lá no final da parede 1,4. E o espaçamento entre as luminárias é 2,61. Daí a gente calculou aí o total de luminárias fazendo essa distribuição aí, utilizando o método dos lumens. Um abraço a todos e foi utilizado para essa aula o livro do Hélio Creder de Instalações Elétricas, a 16ª edição. Um abraço a todos.